Eu sempre amei longa-metragens. Como fã de filmes, minha atenção instantaneamente ia para a TV quando eu me deparava com um trailer de um novo filme. A maior parte do constante lixo megaproduzido que Hollywood faz é bastante esquecível. Então sempre que eu achava um filme independente com um conceito relativamente novo, eu ficava no hype para ver algo diferente. Recentemente eu cheguei a me deparar com um comercial de um thriller que estava para sair chamado O Quarto Silencioso, que eu achei bastante intrigante para falar a verdade. A história apresenta um serial killer com um senso moral distorcido, que escolhe suas vítimas com base no que ele sente que adiciona ou diminui na sociedade, e seus métodos de matar refletem como eles machucaram os outros ao seu redor. Eu só vi 2 spots de TV diferentes para esse filme. Ambos eram bem parecidos, com narração e vídeo ligeiramente diferentes. No entanto, uma noite enquanto assistia ao Sports Center, eu vi um novo spot de TV para O Quarto Silencioso, que eu nunca tinha visto antes e achei que era absolutamente arrepiante. Começou com a tela abrindo com o título em branco sobre um fundo preto, exibido por cerca de 5 segundos. Isso levou à segunda tela de texto semelhante, que simplesmente dizia: "Estou indo", centralizado na tela. O texto foi acompanhado pelo som de várias pessoas soluçando em silêncio. Ao olhar mais de perto, pude ver cerca de 6 silhuetas escuras de pessoas ao fundo. Não havia clipes de filme nesse spot, nem havia uma mensagem relacionada à data de lançamento ou simplesmente "em breve nos cinemas". Eu achei isso muito perturbador, mas provavelmente fosse uma tática de marketing para tornar viral, sei lá. Então eu fui assistir alguns desenhos para acalmar os nervos, para que eu pudesse dormir. Até porque, né? No dia seguinte, eu encontrei meu amigo Jeff e decidimos almoçar juntos. Nossa conversa levou a esse comercial bizarro e assustador que vi durante o Sports Center. Eu fiquei chocado ao saber que Jeff também estava assistindo ao Sports Center na noite passada, mas não viu o mesmo comercial. Em vez disso, ele viu um dos spots originais da TV. Eu reclamei e descrevi em detalhes, mas ele não tinha ideia do que eu estava falando. Naturalmente, isso me deixou um pouco abalado com relação ao que eu vi. Mas alguns dias se passaram e eu me encontrei voltando à minha rotina normal, que incluía a minha presença diária assistindo ao Sports Center. Nessa altura, eu já tinha quase esquecido do comercial perturbador, até eu ver de novo. Parecia o mesmo de antes. No entanto, tudo parecia estar intensificado, sabe? O choro era mais alto e as figuras sombrias eram facilmente reconhecíveis dessa vez. Depois de alguns momentos hipnotizado, eu rapidamente liguei pro Jeff para perguntar se dessa vez ele estava vendo. Mas de novo ele respondeu que não e desligou na minha cara. Talvez pensando que era só uma brincadeira minha. A minha mente começou a perder o foco e eu comecei a duvidar do que eu realmente vi e ouvi. Fui à cozinha e fiz um lanche. Assisti mais alguns desenhos animados na sala de estar para ajudar a aliviar a minha tensão, mas isso não ajudou nem um pouco dessa vez. E eu decidi que era hora de tentar dormir um pouco. Fiz o meu caminho até o quarto e eu estava estranhamente com sono dessa vez, levando em conta toda a pressão. No meio da noite eu acordei do meu sono. Eu jurei que eu podia ouvir algo estranho, mas não consegui entender. Os pensamentos inquietantes de O Quarto Silencioso vieram rapidamente para minha cabeça, instantaneamente me colocando no limite. Eu me acomodei e tentei identificar esse barulho, tendo em mente que era tudo coisa da minha cabeça. Parecia ser o som de lamentos intensos, exatamente como eu tinha ouvido na TV. Pânico intenso se instalou quando eu puxei o cobertor sobre a minha cabeça em uma tentativa de abafar o barulho, mas ele só ficou mais alto. A tristeza desses seres saturou a minha mente. Enquanto eu tentava bloquear essas vozes horríveis, eu notei o movimento de uma sombra no meu cobertor. Mas eu estava com muito medo de puxar os lençóis para ver se era apenas um pássaro voando pela minha janela ou algo sinistro à espreita dentro do meu quarto.
De repente, eu senti algo frio tocar meus dedos debaixo do cobertor e eu me enrolei em posição fetal na minha cama, tremendo de medo. Alguns momentos se passaram antes que o cobertor fosse puxado do meu alcance e eu pudesse ver o que entrou no meu quarto. A imagem de uma figura negra grossa estava ao lado da minha cama. Não havia ouvidos, nariz, olhos na cabeça. Uma boca larga e sorridente era a única característica definidora. A vontade de gritar era muita, mas nada escapou da minha boca. A criatura pareceu absorver o terror com que me inundava antes de inclinar a cabeça gentilmente para o lado e empurrar uma garra afiada e penetrante no meu peito. Eu consegui pegar um último vislumbre da criatura parada em cima de mim, como se estivesse totalmente satisfeita antes de tudo ficar silencioso e preto. Eu acordei deitado no chão. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas era obviamente escuro. Eu agarrei o meu peito, onde eu fui atacado pela criatura e não encontrei ferida nem sangue. Claro, eu dei um suspiro de alívio, tendo em mente que foi apenas um pesadelo e que tinha caído da cama. Mas tudo que eu podia sentir era pavor e intensa tristeza. O tipo de mágoa que você sente no momento em que descobre que um ente querido morreu, sabe? Eu me levantei e fui até o interruptor de luz, mas eu não consegui encontrá-lo. A única luz que entrava era pela janela. Ao ver mais de perto, era muito maior do que o de costume e parecia de outra forma anormal. Quando eu me aproximei, pude ver as palavras escritas em sentido inverso e centralizado na tela. Dizia: Odni Wotse. Estou indo. Estou indo. Não. O terror encheu a minha mente quando eu percebi o que tinha acontecido. Quando meus olhos se ajustaram ao escuro, eu me virei para ver 6 figuras escuras circulando em volta de mim, chorando intensamente. A sensação de tristeza que eu senti inicialmente aumentou exponencialmente e eu também comecei a chorar incontrolavelmente. A luz da janela era o único conforto neste lugar horrível. Então eu fiz o meu caminho em direção à janela para poder olhar para fora. A única coisa que eu pude ver foi o meu amigo Jeff, sentado em seu sofá, nos observando.